Bom, de volta aqui ao nosso programa, eu já estou com a sensitiva Márcia Fernandes aqui com a gente, estava assistindo atentamente essa entrevista da Lica, não é? Da Pamela Lica, e daqui a pouco a Márcia comenta também do lado espiritual. E boa tarde, viu, Márcia? Boa tarde, obrigada querida. pela presença. Prazer Jorge estar aqui. Lordelo, nosso apresentador, estudioso dos assuntos espirituais e especialista em segurança. Ontem acompanhou com a gente essa entrevista, né, Lordelo? Ele já tinha manifestado a opinião dele, mas daqui a pouquinho, antes da gente conversar, eu dizer também o que eu achei em relação às declarações da Pamela, a gente falou ontem, né? Mas hoje, dali, inclusive na Rede Record de televisão, a gente vai mostrar um trechinho disso para ir fechar o quadro aqui. Vamos mostrar agora, vamos lá. Eu não fazia ideia. Quando fiquei sabendo que ela tinha se pronunciado, eu pensei até em negar, porque eu não queria expor ele dessa forma. Eu tomei a decisão de entrar no programa como casada ainda, para preservar a imagem dele, para preservar a minha imagem, e porque eu não queria me envolver em nenhum escândalo. Até porque eu não queria me prejudicar no programa. Eu achei que isso pudesse me prejudicar no programa. Mas se ele teve uma atitude dessa de ameaçar minha irmã e fazer isso, tudo que ela está dizendo que ele fez, eu não posso negar o que aconteceu. E eu já tinha tomado a decisão de me divorciar quando isso aconteceu, mas eu tive medo de falar isso pra ele, e ele, sei lá, surtar, eu não sei que atitude ele poderia tomar. Então eu procurei meu advogado, e só meu advogado e meu empresário sabiam do que tinha acontecido. E eu fui orientada a entrar com o processo de divórcio só depois do programa, com medo da reação dele, se eu falasse disso antes. Mas foi tudo para proteger, porque eu amo o Matheus ainda hoje, sabe? Acabou o amor de homem e mulher, mas eu amo ele como pessoa, como homem, como amigo, que, querendo ou não, a gente viveu 10 anos juntos e ele nunca tinha levantado a mão para mim. E de repente eu vi uma pessoa que eu não conhecia, sabe? Foi sei lá, 5 minutos que deu na cabeça dele, eu não sei o que aconteceu. E eu não entendo até hoje não entra na minha cabeça, sabe? Parece que não aconteceu, eu não quero acreditar que isso aconteceu. Pois é, né? A gente lamenta muito por tudo isso que ali tenha passado fora do reality show. O que as pessoas confundem é o que a gente fala em relação à vida pessoal, que não é o mais importante, e a atuação dentro do jogo. Todos os comentários que são feitos pela única coisa que a gente pode ver, não é? Que é justamente o reality show e como as pessoas se comportam lá dentro. Então vocês não venham com esse papinho furado, ai, olha, estão julgando, né? A própria Pamela, mas é a irmã dela e a gente perdoa, porque ela está sendo julgada, porque estão falando coisas. Gente, ela entrou num reality show. Quem entra num reality show é para ser analisado, julgado e eleito ou não. É como se fosse um horário político, que você ouve, vê a atuação dos candidatos, aí você vai decidir se você vai votar nele ou não. Isso, claro que é um julgamento. Claro que você analisa todos os ângulos para poder eleger, para poder julgar se vale a pena ou não e para poder eleger ou não. Esse é o esquema. Senão, para que seria um reality show? Não é? Se você não tivesse que analisar cada candidato, escolher quem fica e quem vai. E para escolher quem fica e quem vai, isso pressupõe um julgamento de qualquer maneira. Então não vem com esse papinho furado. Tá lá, entrou, quis entrar, seja qual for o motivo, tá lá para ser julgado. E isso o público vai fazer, porque essa é a parte básica desse tipo de entretenimento. Deu para entender, gente? Vocês querem que eu desenhe? Porque realmente é uma coisa muito clara, não é? Muito óbvia de saber o esquema do programa, como é que é a engrenagem do programa. Tá certo? Mas o negócio é o seguinte, olha, ela deu essa declaração profundamente emocionada, é o que eu disse ontem aqui, pode ser a história 100% verdadeira, não é? Se fosse minha irmã que me dissesse, eu iria acreditar, também não iria questionar, mas por enquanto a gente está ouvindo só um lado da história, tá? É o que temos para hoje, é o que temos para hoje. Então vamos falar só desse lado da história, que é o seguinte. Eu anotei algumas coisas aqui.
Quando ela diz assim, olha, acho que meu envolvimento com o JP tenha influenciado um pouco sim, porque para o meu público eu não quis revelar que eu estava em um procedimento de divórcio, até para proteger a imagem do Matheus. Ela usa muito essa palavra proteger, e essa palavra ela dá margem a muitas interpretações, inclusive que nesse caso proteger era ocultar, era omitir, era mentir para o público, como ela mesma disse que fez. Ela estava extremamente envolvida nessa situação, tinha passado por esse episódio traumatizante de ter sido espancada pelo Matheus. Como ela diz, né, aconteceu em dezembro, ela não reconhecia nele naquele dia por estar alcoolizado, por tomar remédio de tarja preta, tudo misturado, o que ele fez. Tá? Mas orientada pelo advogado, e aí que eu achei que foi a péssima orientação, porque se ela não está em condições de decidir isso, se ela contrata um advogado, é ele que realmente pode dar a melhor orientação. Ele está vendo de fora, ele tem conhecimento de toda a legislação, ele está vendo o estado em que a menina se encontra, enfim, vai dar orientação. Orientação do advogado, deixa para depois. Então ela entrou como se ela tivesse casada numa boa, sustentou essa imagem através das redes sociais, inclusive do Instagram. Quando surgiram, porque o público não é besta e tem o pessoal que vê 24 horas, sentiu que estava pintando um clima entre ela e o JP, isso foi extremamente desmentido, não é? E quando a bomba estourou, aí ainda falaram que quem quis fazer isso foi só o Matheus, porque ele tinha interesses profissionais, essa coisa toda. Ou seja, era muito simples e nada disso teria acontecido. Ela poderia transar com o JP todos os dias que ela quisesse para debaixo do edredom com ele, o tempo que ela permaneceu no reality show. Se tivesse entrado, já assim, não precisa abrir a privacidade, não é proteger o Matheus, é proteger a própria privacidade, é manter a própria privacidade. Era entrar, no mínimo assim, olha, o meu casamento é em crise, também não serviria, teria que entrar, olha, estou me separando, ou já me separei só, ninguém precisa saber mais do resto. Esse era o sinal verde para ela poder levar a vida dela lá dentro do jeito que ela quisesse. Eu particularmente, falei ontem, eu repito aqui, eu acho essa história de edredom extremamente constrangedora, extremamente feia mesmo. Eu acho que rebaixa a mulher, que a mulher que se sujeita a esse tipo de situação em rede nacional, um Brasil inteiro de olho, tem gente exibicionista que até gosta, mas eu estou falando no geral, na média geral. Mulher que se submete a esse tipo de coisa, ainda mais por um preço, porque aí tem o preço de 2 milhões de reais, eu acho que se rebaixa, que diminui a sua dignidade, sabe? Que realmente se desvaloriza como mulher, porque é muito ruim, na verdade. E ela fez isso não uma, ela fez isso 2 vezes. Ela disse que com o JP, a outra declaração dela hoje de manhã, ela encontrou tudo que ela não teve. Legal, né, Li? Tá desejando muito pouco da vida, muito pouco de um relacionamento, ou mesmo de uma ficada, porque foram 2 transadas com ele, acho que a outra foi outras coisas, como nas redes sociais foi ventilado, né? Debaixo do edredom. 2 vezes ela ficou debaixo do edredom, o resto foi o jogo ali, a cena ali, e isso ela diz que encontrou com ele mais do que ela tinha encontrado aqui fora e tudo que ela estava procurando há muito tempo, ou seja, fantasia. Talvez seja a desculpa que ela deu para ela mesma para tudo isso que foi feito, e está na hora de amadurecer. Amadurecer concretizando esse divórcio, amadurecer, denunciando esse marido, se é que tudo isso mesmo aconteceu, não é? Ou foi uma única vez, ou se foram várias vezes, aconteceu. O Lordelo disse, daqui a pouco ele vai falar também, que esse tipo de crime, violência doméstica, abuso, agressão, isso não prescreve. Então, se ela não fez em dezembro, por todos esses motivos que ela está alegando, e a gente sabe que acontece realmente com as mulheres, e quando o delegado, a Pamela, achou que ele estava brincando, desprezando, e quando ele fala que as mulheres não estão seguras nem quando elas prestam queixa, nem quando elas registram o boletim de ocorrência, infelizmente a mais absoluta verdade no nosso país. A gente nunca está segura como mulher. Você quer se separar de um homem, às vezes você está assinando a sua sentença de morte e não tem quem te proteja disso. Infelizmente, nem a Lei Maria da Penha. Mas não é por isso que a gente vai, pelo menos, né, as pessoas que se sintam mais preparadas
preparadas para isso e que possam ter um bom nível de segurança, não é sempre que isso vai nos resguardar. Deixar de denunciar vai nos dar um mínimo de segurança. Não dá, ainda é a menos pior das maneiras, é denunciar, é registrar a queixa, não é? E tentar se amparar, se segurar na família, nos amigos, no que for, fora ter o próprio advogado. Então, acho que quando ele falou, ele não estava brincando. Infelizmente, ele estava falando da nossa triste realidade, de mulher agredida, de mulher espancada, de mulher que quer botar um fim no namoro, acabar morta, de mulher que quer terminar um casamento, não pode, com medo de ser morta, ou que isso prejudique alguém da família. Mulher casada que o marido não aceita a separação, vai lá, mata a mesma mulher, vai lá, mata mesmo o filho para atingir de vez. Porque aí ele mata muito mais essa mulher, matando o filho dela, que se desse um tiro nela mesma e acabasse com a vida dela assim. A gente sabe que essa é a nossa triste realidade. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões de violência doméstica no mundo. Aliás, a gente coleciona campeonato negativo, que é uma barbaridade aqui no nosso país. Agora, já que saiu, não é? Vamos amadurecer e vamos fazer as coisas direito. Se não fez antes, vamos fazer agora. Então, se foi agredida, denuncia e vamos ver o que a justiça decide desse tipo de coisa. Agora, não me convence a palavra proteger o Matheus. Você nunca quer proteger o seu agressor. Que isso não viesse a público seria o mais certo e ela decidisse isso na justiça e não diante das câmeras. E muito menos depois para justificar o comportamento dela dentro do reality show. Porque se ela entrou lá casada, ela mantivesse essa postura até o final. Se pintou uma atração, né, de ambas as partes, não me parece, porque ele já disse que ele está com saudade da ex-namorada dele aqui fora, ele não vai ficar com ela, pelo menos é o que parece. Olha, 3 meses não mata ninguém, né? Dá para esperar e poder curtir à vontade aqui fora e depois das coisas devidamente resolvidas. Então, acho que o que acontece fora a gente lamenta, acha que no caso de ser comprovado tem que se tomar todas as providências, mas em momento nenhum isso fez com que se justificasse o comportamento dela dentro do reality show. Eu continuo achando um jogo feio, um jogo em certos momentos sujo, porque ela decidiu desmentir tudo lá dentro e se ela queria tanto proteger esse marido, ela acabou de vez com a imagem dele, não é? E não estou dizendo aqui que ela não devesse falar a verdade, mas escolheu a hora errada, tudo isso tinha que ter sido resolvido antes, não durante, e que seja resolvido agora depois. Então, Li, para mim, você fez um jogo errado, você fez um jogo torto, misturou realmente o pessoal com isso, é cantora, é artista, podia fazer um jogo bonito lá dentro, podia reviver tempos de Ruge, podia cantar, podia dançar, podia mostrar um lado legal da vida, um lado de mulher realmente independente, talentosa, não é? Saudável emocionalmente, que tivesse aberta aí para o amor outra vez, maravilha, mas preferiu esse jogo de mente, desmente, de expõe a si mesma nessas cenas muito ruins de edredom, enfim, não valeu. Acho que demorou até muito tempo dentro da casa. O único momento em que realmente eu respeitei ali e falei, pô, muito legal, foi quando ela peitou os justos e falou, olha, se encostar a mão aqui dentro não significa nada, lá fora é crime. Ou seja, essa noção ela já tinha, na verdade. Nesse momento, achei que ela teve um bom posicionamento como mulher e como cidadã. Fora isso, 0 para esse jogo e para mim o Brasil votou certo e ontem ela mereceu sair. Quem sabe daqui para frente ela possa amadurecer e tocar a vida dela de uma maneira melhor, mais saudável e que encontre realmente o homem com o qual ela tanto sonha, que eu duvido, posso morder a língua, claro, mas eu duvido que seja o JP. Brasil votou certo, ela tinha que estar fora. Jorge Lordello. Sônia Abrão, você falou uma coisa muito importante, que tem que se ouvir outra parte. Só que a outra parte até agora não se manifesta, é silente, fica quieto, não se sabe a outra parte. Sônia Abrão, aqui no seu programa já trouxemos diversas mulheres e gente famosa que foi agredida. Só que antes da mulher vir aqui, a mulher fez uma coisa que todo mundo faz, que é pegar um celular, tirar uma foto, fazer uma gravação e registrar um fato criminoso. Por quê? Porque isso é uma prova que você tem. Qualquer lesão corporal, todo mundo sabe que depois de semanas ou às vezes meses ela desaparece. Então a primeira questão que é o seguinte, se essa moça foi agredida, teve diversas lesões, ela tirou fotos. Será que ela guardou vídeos? Ela tem prova em relação a isso? Você pode me dizer, Sônia, ela não fez nada disso. Ok, ela passou por um hospital, seja público ou particular, existe um negócio chamado ficha clínica. O médico é obrigado a fazer uma ficha clínica e colocar presente neste hospital, fulana de tal, que apresenta arroxeados na região do olho, apresenta um ferimento na região da face, receitei isso, ponto. Isso é prova
para você entrar com processo criminal. Então, eu dou uma orientação a ela, que se ela tiver algum registro de fotografia, de vídeo, se ela tiver testemunhas, ameaças, né? ameaças, se ela passou por algum hospital, são provas muito fáceis para mostrar que tudo que foi dito é realmente verdadeiro.